Oi, Beth, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz que o Thiago aceitou o convite, gente. Eu conheço ele da UFMG, de quando eu fiz residência lá na UFMG. Apesar da gente ter pouco contato, né? Nossas áreas eram bem separadas, mas conheço ele de lá, então fiquei feliz por ter aceitado o convite. E aí vou apresentar para vocês agora o médico veterinário Thiago Perdigão. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência integrada em Medicina Veterinária com ênfase em Patologia Clínica pela UFMG e atuou no Hospital da Escola de Veterinária da UFMG e atualmente é patologista clínico no Texa Laboratórios. Então é isso que eu queria agradecer de novo pela presença, em nome de todo mundo do LabVet, passar a palavra para você e só avisar o pessoal que a nossa live de hoje é um tema muito interessante que poucas pessoas trabalham, então a gente ficou muito feliz de poder falar disso aqui na live do LabVet. Inclusive, no nosso próprio laboratório no LabVet a gente não faz, então é muito legal que tenho certeza que eu vou aprender muito aqui também. Então, a nossa Pra live todo de mundo hoje aprender. é sobre análise cristalográfica de cálculos urinários. Primeiro, eu queria agradecer a Beth aí pela apresentação, agradecer o convite. Eu vi, Voltou. eu tive a oportunidade de ver algumas lives pelo YouTube, passou muita gente boa por aqui, muita coisa interessante, então eu espero contribuir um pouquinho para vocês hoje também, com algumas informações sobre análise cristalográfica de cálculos urinários. Como a Beth falou, é um tema às vezes pouco debatido mesmo, porque eu acho que nós médicos veterinários, temos mais contato com as análises, os testes químicos só de detecção de ânions e cátions em cálculos urinários, e a análise cristalográfica ela envolve mais técnicas, envolve um conjunto de técnicas para a gente poder descrever aquele cálculo da melhor forma possível, de uma forma não só qualitativa, mas de forma quantitativa também. Então, eu vou Uhum. passar por alguns temas e, e espero que, após esses temas, vocês estejam mais familiarizados com a análise de cristalográfico. Eu já vou pedir desculpa adiantada aqui, porque esse negócio de live, a Kali, minha cachorrinha, vai na porta latir toda hora. Ah, não tem. Se Aqui só alguém tem escutar, veterinário, ou pois quase é, todo mundo, né? se alguém 8 e escutar 6. se alguém escutar uns latidos, pode ter certeza que é ela. Então, estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Tá tudo certo, eu tô ouvindo super bem. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma introdução sobre o assunto. O Thiago ele vai explicar pra gente sobre a análise cristalográfica e depois a gente vai abrir para uma série de perguntas que foram enviadas já ao LabVet com antecedência. Mas qualquer pergunta que vocês tenham também para fazer durante a live, vocês podem escrever aqui embaixo, participar, que a gente faz a pergunta para o Thiago e ele responde aqui. Beleza. Então, pessoal, acho que para começar a falar sobre análise cristalográfica de cálculos urinários, a gente tem que passar por alguns temas e o básico deles é a urolitise. Em cães e gatos, que eu acho que o pessoal da clínica de pequenos, que está na clínica médica, tem mais contato com esse tipo de situação, mas também a análise é a mesma para grandes animais, em caso de ocorrência bovinos, equinos e qualquer outro tipo de animal. Uhum. Então, pessoal, a gente tem como urolitise a ocorrência de fatores fisiopatológicos congênitos ou adquiridos que, em combinação, ele podem levar progressivamente à predisposição da precipitação dos metabólitos excretórios da urina, sejam eles íons, às vezes material amorfo, material orgânico, mas principalmente os cristais. Uma ideia legal que eu gosto de frisar muito é que a gente tem que ter na mente é que a precipitação ocorre com uma supersaturação da urina. Então, a gente tem uma Uhum. densidade da urina mais elevada, e quanto mais elevada
essa densidade, quanto mais supersaturada essa urina, aquela urina vai estar mais predisposta à formação de cálculos urinários, o que a gente tem costume de chamar de urólitos. Uhum. E é bastante importante a gente ter noção de como analisar esses cálculos e de como manejar o nosso paciente, porque tem estudos que nos informam que de todas as afecções do trato urinário inferior, 20% delas são causadas por urólitos. Então, qualquer paciente que chegue na nossa clínica com afecção do trato urinário inferior, tem grande chance dele ter algum tipo de afecção por urólito. Então, de cada 10 animais, 2 com afecção do trato urinário inferior podem ser acometidos pela urolitíase. Essa é a nossa casuística padrão. Então, é bem importante que a gente consiga ter uma referência de como analisar esse tipo de material. Na clínica, eu não sou clínico, mas o que a gente tem de relatos dos nossos amigos e da própria literatura, que os sinais clínicos na urolitíase dependem de alguns fatores. Por exemplo, o número de cálculos. Eu acho que todos nós, principalmente nas aulas de pato-vet, às vezes já pegamos algum animal ou alguma necrópsia ou de clínica cirúrgica, não só patologia veterinária, mas com bexigas repletas de cálculos. Uhum. Então, em algumas situações a gente pega bexigas repletas de cálculos, outras com cálculo grandão, outras com cálculo pequenininho. Tem vezes que a gente recebe no laboratório cálculos muito pequenos mesmo. E tem vezes que a gente recebe um grandão. Então, o tamanho deles, a quantidade deles, tudo isso também vai influir nos sinais clínicos. O tipo desses cálculos, se ele é um cálculo de oxalato de cálcio, se ele é um cálculo de estruvita, se ele é um cálculo de cistina, de sílica, todos esses cálculos vão ter diferentes formações, diferentes patogenias que vão levar à formação deles. E o principal é a localização. Por exemplo, esses cálculos localizados na vesícula urinária, a gente pode ter um animal com hematúria, com cistite, com estrangúria, poliúria, disúria. Em casos de animais que apresentem urólitos renais, em algumas situações, se for caso de ser unilateral, muitas vezes esse cálculo pode passar despercebido por um certo tempo, porque a gente tem o outro rim para compensar. Mas caso seja bilateral ou o acometimento seja um pouco maior, a gente pode ter também esse animal com o urólito renal apresentando hematúria e, em muitos casos também, apresentar pielonefrite crônica, porque aquele já é um urólito que já vai estar presente ali por mais tempo. Então, todos esses fatores levam a gente a desconfiar de que esse animal pode ter um quadro de urolitíase. A literatura gosta de dividir como fatores de risco para a formação de urólitos entre fatores de risco dietéticos, provenientes da dieta, da alimentação daquele animal, e fatores de risco não dietéticos. No caso dos fatores dietéticos, a gente tem como principais características a digestibilidade desse alimento, a composição química desse alimento e até a própria forma de alimentação do animal. A digestibilidade, a composição química, o que aquele alimento contém vai alterar a urina, vai mudar o pH da urina. Cada alimento tem os seus metabólitos excretórios e eles vão alterar o pH da urina conforme suas características. Eles podem alterar para um pH básico, podem alterar para um pH ácido. A gente pode aumentar a concentração de soluto naquela urina, a composição química. Por exemplo, um animal com bastante soluto nessa urina e por exemplo, uma redução na frequência de micção, essa urina pode se tornar, consequentemente, hipersaturada e pode predispor à formação de cálculos. Então, são os principais fatores. São dietéticos e não dietéticos. Os não dietéticos compreendem aqueles hereditários, por exemplo, em cães das raças
Bull Mastiff, Pastor Australiano, Bulldog Inglês, que são cães que têm problemas renais tubulares com o transporte de cistina. Então, eles podem apresentar cálculos de cistina justamente por essa não depuração. Então, acontece um aumento da concentração de cristais de cistina na bexiga, levando a cistinúria, a aglomeração desses cristais, e esses cristais vão se precipitar formando um urólito. Então, pessoal, eu tenho aqui um esqueminha, mas eu não vou chegar a mostrar para vocês agora, não. Mas o esqueminha de... É só para deixar a gente ansioso. Eu vou mostrar ele mais para frente. Mas é um esqueminha simples de como os cálculos se formam. Eu vou falar bastante daqui para frente em núcleo de crescimento, que eu acho que é algo que, quando eu comecei a estudar esse tema, era algo que eu não tinha muito em mente. Núcleo de crescimento é ali onde que inicia a formação do cálculo. Muitas vezes esse núcleo de crescimento pode se formar espontaneamente pela própria saturação da urina. Mas existem outros tipos de núcleo de crescimento, por exemplo, como um fio de sutura na bexiga, solto, por exemplo. Esses materiais, esse núcleo de crescimento atrai de maneira eletrostática em relação aos cristais que estão dissolvidos ali na urina. E ao atrair de forma eletrostática, eles se juntam, e podendo formar esse núcleo de crescimento, ou podendo formar as camadas sucessivas do cálculo, que a gente chama de camadas internas e camadas externas. Então a gente vai ver mais para frente que muitas vezes um cálculo se inicia com a formação de um núcleo de crescimento, por exemplo, de oxalato de cálcio, e as camadas subsequentes desse cálculo são de estruvita. Então é algo meio contraditório, mas a nossa urina não é algo... A urina dos nossos animais não é algo constante, não é algo que sempre vai estar da mesma forma. Então, podem ter essas variações de formação. Então, o básico é esse. A gente tem uma nucleação espontânea, há uma atração eletrostática dos cristais que estão ali, esses cristais em concentração elevada devido a uma urina hipersaturada, esses cristais se agregam até um ponto crítico, um ponto de saturação. Após esse ponto de saturação, eles vão se precipitar junto ali com o núcleo de crescimento e vão formar esse urólito. Então, sempre tem em mente, aumentou a saturação, aumentou a concentração de sais, de íons, de cátions, de cristais, a chance de formação de urólitos é sempre maior. Então, por isso, por essas questões e outras questões, a gente precisa lançar mão de exames mais interessantes do que só o exame químico e do que só a urinálise, às vezes, a sedimentoscopia, para a gente ter noção do cálculo que a gente está encontrando e de que maneira a gente vai manejar aquele paciente. De acordo com as características mineralógicas daquele cálculo, se ele é um cálculo de oxalato, estruvita, se ele é de cistina, do que for, de sílica, ali é a partir dali que a gente vai manejar o nosso paciente. Então, conhecer a composição de um urólito fornece a evidência para a patogenia de sua formação, auxilia no desenvolvimento de planos terapêuticos para remover ou, principalmente, reduzir as possibilidades de recidiva. A gente tem muitos relatos de animais que a gente tem que intervir cirurgicamente em casos de urolitise, removido aquele cálculo e nada de diferente é feito, aquele animal volta a ter o mesmo quadro de urolitise. Então, a gente tem que... É todo um conjunto. A gente precisa de histórico clínico, a gente precisa de urinálise, a gente precisa de testes químicos e físicos para determinar de onde veio aquela característica mineralógica daquele cálculo. Que interessante, né? É algo que a gente tem complexo. Que saber para prevenir até, né? Exatamente. Para a gente não... Imagina um cliente que acabou de levar um gato, um cachorro para tirar cálculo urinário e aí pouco tempo depois acontece a mesma coisa. Pois é. Então, a gente tem que ter em mente também não só a qualidade de vida do animal, mas a satisfação do nosso cliente também, que vai
que vai ditar muitas vezes a nossa reputação, né? Então, quanto melhor a gente fizer, quanto mais a gente abranger as situações, mais respaldado a gente sempre vai estar. Então, dessa forma, contem sempre com o laboratório para isso. Contem com os patologistas clínicos. Exatamente. Então, para a gente ter a composição desses cálculos, é aí que vai entrar a análise cristalográfica, que agora eu vou falar para vocês mais precisamente da técnica de análise cristalográfica, quais são as metodologias que a gente lança a mão para poder descobrir as características desse cálculo. Então, pessoal, a análise cristalográfica é uma técnica abrangente, em que são avaliados, como eu disse, o núcleo de crescimento, que é o estágio inicial daquele cálculo, quando possível, porque muitas vezes esse próprio núcleo de crescimento ele é dissolvido na formação do cálculo, e na hora que a gente for estudar aquele cálculo, a gente já não vai ter mais a causa primária dele. Então, às vezes é bem complicado estudar o núcleo de crescimento. Ou até mesmo dependendo da metodologia que a gente vai usar. A gente vai ver mais para frente que em algumas metodologias a gente precisa pulverizar esse cálculo. Então, se a gente pulverizar ele, a gente não vai ter um núcleo de crescimento. Vai ficar como se fosse uma farinha ali mesmo, e para a gente estudar aquele material. Então, é sensacional conseguir a composição do núcleo de crescimento, mas grande parte das vezes a gente não tem essa sorte, vamos dizer assim. Mas descobrir as camadas formadoras contam para a gente a história daquele cálculo, como ele foi se formando. Então já é um passo bem legal, e a análise cristalográfica permite isso, a análise do núcleo de crescimento e a análise das camadas formadoras por diferentes metodologias. Esse aqui eu vou querer mostrar para vocês, que é um desenho que chama estratigrafia, que é uma estratigrafia do cálculo urinário, que vai dar para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer quando eu falo em núcleo de crescimento, corpo do cálculo e assim por diante. A partir do corpo do cálculo, envoltório e cristais periféricos, a gente chama de camadas dos cálculos. Do cálculo urinário, e a zona central, ali junto com o núcleo de crescimento, a gente chama do núcleo de crescimento. Então eu vou pegar o telefone aqui, não posso colocar aqui, vou tirar da gambiarra que eu fiz aqui, para ver se vocês conseguem ver. Dá tá dando para todo mundo ver? Deixa eu colocar aqui assim. Então, essa é a estratigrafia do cálculo urinário. Quando eu mostrar algumas outras figuras mais para frente, aí a gente vai conseguir compreender bem, onde a gente tem o núcleo de crescimento e o corpo do cálculo, envoltório cristalino e os cristais periféricos. Então, essa é a nossa ideia de estudo. A gente quer estudar o cálculo dessa forma, com essas camadas. Deixa eu voltar aqui para minha gambiarra. É a anatomia do cálculo. Exatamente, a anatomia do cálculo. Então tá, essas áreas são as áreas que a gente vai estudar, porque são elas que vão passar as informações do cálculo para a gente. Falando um pouco do núcleo de crescimento, como eu tinha dito anteriormente, os cristais em suspensão eles são atraídos eletrostaticamente. Se a gente lembrar daquelas aulas de química e física que a gente tinha lá no ensino médio, íons e cátions e afins, como qualquer outra coisa, a gente tem uma atração eletrostática. E eles se juntam dessa forma, através de atrações eletrostáticas, formando aí o núcleo de crescimento. A identificação do núcleo de crescimento é importante por isso, porque ele leva à causa primária daquela urolitise. Porque a partir do momento em que se formou um núcleo de crescimento, as chances desses cristais se precipitarem em volta dele devido à atração eletrostática e devido a uma urina hipersaturada são maiores. E é aquilo que eu tinha dito anteriormente. Muitas vezes o núcleo de crescimento tem uma característica e as camadas têm outra característica. Infelizmente, a gente não consegue sempre detectar esse núcleo de crescimento, porque ele pode ser erodido durante a própria análise ou dissolvido durante a sua formação.
Aqui eu tenho uma figura legal também que vocês vão conseguir ver direitinho, só que dessa vez com um cálculo real. Tem uma... Vou tirar aqui para vocês verem. Tem uma... Tá vendo? Essa é a figura de um cálculo urinário que a gente consegue evidenciar macroscopicamente o núcleo de crescimento. Esse Olha que show. significa um núcleo de crescimento e em volta as camadas dele. Eu vou aproximar. Aqui está falando a descrição deste cálculo. Cálculo urinário de oxalato de cálcio monohidratado com núcleo de crescimento de fosfato de cálcio hidroxilado. Uhum. Então, a gente vai estudando e tendo as diferentes composições desse cálculo. Então, mais para frente eu mostro mais cálculos para vocês. O pessoal está fazendo algumas perguntas aí, mas às vezes eu não consigo acompanhar. Se eu conseguir acompanhar, eu respondo. Senão Foi uma aqui agora, no do Diogo, mas eu acho que eu vou deixar para o final. E aí eu tô anotando, né? A equipe tá anotando e vão me mandando as perguntas. Aí eu faço no final, só para você não perder a linha de raciocínio aí. Tá bom. Tá? Beleza. Então a gente falou do núcleo de crescimento e agora a gente passa para a estrutura interna do cálculo e a superfície externa, que é aquela que a gente viu, que é a superfície com os cristais e as camadas do cálculo. A estrutura interna do cálculo, geralmente eles têm dois tipos de crescimento, chamado de crescimento excêntrico, que são geralmente aqueles cálculos que a gente consegue ver presos, na literatura às vezes fala presos, mas eles são aderidos à parede da bexiga, por exemplo, aderidos à parede da bexiga, aderidos à parede renal, eles não estão soltos na bexiga, por exemplo. Eles não são cálculos soltos, eles são cálculos aderidos. Ou concêntricos, que aí são os cálculos soltos. E a superfície externa, a gente caracteriza ela como lobada ou olítica. São nomes, muitas vezes, assim, que a gente não gosta muito, né, de nomenclaturas, principalmente o clínico, ele quer ter uma ideia certa daquilo, mas que para o patologista, às vezes, ajuda no entender da formação daquele cálculo e tudo mais. Mas o que a gente chama de superfície externa, ou hábito, a gente chama de superfície externa ou hábito do cálculo, ela pode ter uma característica que a gente chama de lobada ou olítica. Lobada são aqueles cálculos que a gente pega e a superfície deles é totalmente irregular. Não é uma superfície lisa, bonitinha, redonda, oval, é totalmente irregular. Na literatura que eu estudei, por exemplo, eles comparam de forma meio... É até interessante, mas de forma meio grosseira, aquelas estalactites que tem em caverna e assim e tal. Esse é o tipo de superfície externa lobada. E no caso olítica são as lisas. Superfícies lisas, a gente pega aquele cálculo redondinho mesmo, parecendo uma bolinha de gude, de diferentes tamanhos, ou ele pode até ser meio... tem formas pleomórficas diferentes, mas eles são lisos. É liso. Isso. Então, por fim, assim, em relação ao núcleo de crescimento e as camadas, que é o que eu quero que fique para vocês, e principalmente para os clínicos, é que o núcleo de crescimento nos conta a história inicial daquela patologia, como esse cálculo começou a ser formado, e as camadas dele nos conta a história. É como se fosse ao longo do tempo. O cálculo nasceu assim, e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Muitas vezes a patologia inicial é a mesma da final, mas como a gente vê, grande parte dos casos não é. Então a gente tem uma patologia inicial, tem uma formação inicial, e depois o cálculo se desenvolve com outras características. E a ideia é diagnosticar a característica mineralógica o mais fidedigno possível para a gente poder adequar o manejo dessa urolitíase. Então, pessoal, para ter essas características, aí a gente lança a mão das metodologias de análise. Eu vou citar 4 para vocês aqui, mas vou dar mais ênfase em 2 delas, que são, acho que, as que a gente tem mais acesso. Então, dessas 4, a gente tem os testes químicos, que eu acho que é o que a maioria conhece.
que eles têm aqueles testes químicos de mercado comuns. Temos a difratometria por raio-x, a espectroscopia por infravermelho e microscopia de polarização. Lembrando que, juntando tudo isso, a análise que você for fazer daquele cálculo é chamada de análise cristalográfica. O ideal é você juntar uma técnica na outra para poder te dar o máximo de informações possíveis. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e para mostrar que é dessa forma que a gente faz a análise dos cálculos urinários. Os testes químicos, pessoal, que eu acho que é o que a gente tem mais comum para todo mundo, que são kits de mais fácil acesso, a ideia deles é identificar os ânions e os cátions que estão ali presentes naquele cálculo através de reações colorimétricas. O que seriam essas reações colorimétricas? A gente pega, não sei lá, vários tubos de ensaio, a gente vai pulverizar esse cálculo, deixar ele um farelinho mesmo, pulverizar ele por inteiro, e esse é um problema do teste químico, que a gente não consegue avaliar o núcleo de crescimento e nem as camadas dele. A gente só consegue falar, esse cálculo tinha fósforo nele, esse cálculo tinha cálcio, esse cálculo tinha magnésio, esse cálculo tinha isso. Então, a gente não consegue falar nem da concentração desses minerais e nem da forma como eles estão se comunicando. Então, é uma técnica que permite uma avaliação qualitativa, ou seja, presença ou ausência de tal mineral. A gente coloca em vários tubos de ensaio aquele material pulverizado e coloca um reagente em cada tubo, um reagente específico em cada tubo. E dependendo da coloração que aquela reação tiver, azul, vermelho, verde, amarelo, a gente vai identificar, tem cálculo, tem mineral tal aqui. É uma classificação, às vezes, meio subjetiva, porque, às vezes, dependendo da intensidade da cor, a gente fala, tem mais de tal mineral e menos de tal mineral. Então, é uma técnica que eu sempre falo que, se for a única possibilidade, pessoal, ela tem que ser acompanhada mesmo da urina rotina. Não tem... acho que não existe análise de cálculo urinário sem a urina rotina. A gente precisa daquela urina, a gente precisa ver se tem cristais sedimentados, se tem proteína na urina, qual a densidade daquela urina e por aí vai. Então, eu acho interessante, sempre com testes químicos, ter a urina rotina presente. Mesmo que, às vezes, não seja urina do mesmo momento, ou o que for, o cálculo pode ter sido formado há muito tempo, ou às vezes já tirou o cálculo e enviou para o laboratório e depois enviou a urina, mas de alguma forma você vai ter dois tipos de resultado, vão ter duas informações que, em conjunto com o histórico clínico do animal, com a anamnese, com o que o proprietário dele disse, que ele costuma alimentar, isso é aquilo, você vai poder ter uma ideia melhor. Então, testes químicos a gente consegue dizer presença ou ausência de tal íon, ou ânion ou cátion. No caso de difração por raio-x, esse cálculo também é pulverizado e homogeneizado. Então, a gente também não consegue estudar as camadas desse cálculo e nem o núcleo de crescimento. Ele é muito eficiente quando o material investigado ele é puramente cristalino. Porque cristalino é basicamente composto de cristais, porque os átomos e moléculas dos cristais eles são dispostos regularmente. Então, os raios vão passar ali e eles vão dar uma impressão na chapa fotográfica padrão. Determinado mineral tem essa impressão fotográfica. Ok, sabemos qual que for. Mas, na grande maioria das vezes, os cálculos são mistos. E a gente tem ali a presença, muitas vezes, a presença de material amorfo, material proteico, que não são cristalinos. Então, eles não vão projetar desenho nenhum. Então, a gente acaba que fica um pouco defasado ali na caracterização do cálculo. No caso de espectrofotometria por infravermelho, a gente expõe esse material à radiação infravermelho
mas ele também identifica os principais ânions e cátions e a forma como eles estão correlacionados ali. Então, ele já dá a gente uma ideia diferente da correlação entre os minerais que estão ali. Ele também, a gente não consegue fazer análise do núcleo de crescimento e tal, mas também é um pouco mais difícil ali o acesso, mas é uma outra forma também de análise cristalográfica. E, por fim, a microscopia de polarização, que eu acho que é a mais completa, a mais interessante que a gente pode ter em relação à análise de cálculos. A microscopia de polarização, por exemplo, é utilizada até por geólogos para identificar cristais de outros minerais, de pedras e afins, porque é um estudo, por mais que seja um estudo veterinário, um estudo de medicina, é uma análise de uma pedra que a gente faz ali. Então, grotescamente, a gente fala pedra nos rins. Então, é uma análise de uma pedra. Então, a gente lança mão também de tecnologias da engenharia, do que for. Estamos sempre em conjunto com as áreas. Então, o microscópio de polarização, a vantagem dele é que a gente consegue analisar o núcleo de crescimento, a gente consegue avaliar as camadas formadoras e a gente pode analisar qualquer tipo de cálculo nele, de qualquer tamanho. Um cálculo grande, um cálculo pequeno, o que for. As observações nesse microscópio são feitas com base na distinção dos minerais que constituem ele. Vai ter uma luz que vai infringir nele, cada cristal tem uma luz própria em luz natural e cada cristal tem o seu índice de refração. Então, através desse índice de refração, a gente vai poder identificar qual que é o tipo de mineral que está ali presente. Então, a gente consegue falar, em conjunto com todas as análises, 90% desse cálculo é constituído de oxalato de tanada, X% de estrovita. E como ele permite a análise do núcleo de crescimento também, é a mais interessante. Por exemplo, os testes químicos, muitas vezes, se o cálculo for muito pequeno, a gente não consegue ter uma reação bacana ali, a gente não consegue pulverizar esse cálculo para fazer todas as reações. Então, essa é uma vantagem muito grande da microscopia de polarização. A gente consegue identificar todas essas camadas dos cálculos. É uma tecnologia interessantíssima para a gente usar em conjunto com a urina rotina, em conjunto com o histórico, lembrando que sempre em conjunto, mas é uma técnica que eu acho que em algum tempo também, junto com todas as outras, vão se tornar mais acessíveis, tanto financeiramente, mas como método na própria sala de aula, algo que vai ser mais debatido daqui a um tempo, porque é o que dá mais certo, é o que a gente tem mais precisão. Então, quanto mais veterinários souberem disso, quanto mais patologistas souberem disso, mais interessante vai ficar e mais acessível vai ficar esses tipos de análise. Eu mesma, para ser sincera, assim, antes da sua palestra no Encontro Nacional de Patologia Clínica, eu não sabia dessa análise cristalográfica desse jeito. Eu achei super interessante, já quero fazer. Exatamente. A ideia do patologista também é essa, levar informação para outros patologistas, para outros clínicos, para a gente ter acesso a essa informação. A informação que a gente não tem acesso não tem muito sentido, né? A gente precisa ter a tecnologia a favor dos animais, a favor dos pacientes. Então, quanto mais a gente divulgar, quanto mais clínicos utilizarem a tecnologia, mais acessível vai ser, mais tratamentos corretos a gente vai ter, mais manejo adequado, mais pacientes e clientes felizes com a gente vai ter. Então, é bom todo mundo vamos difundir aí a análise cristalográfica por microscopia de polarização. Então, pessoal, a ideia é essa.
A ideia é o que eu quero mesmo passar para vocês, é a ideia da história do cálculo. Núcleo de crescimento, camadas formadoras, superfície, é ali que está contando a história do cálculo. Então, é isso que eu quero que saia na cabeça. Eu vou falar várias vezes isso, porque é isso que eu quero que todo mundo saia sabendo. Porque amanhã alguém lembra, eu sei o que é núcleo de crescimento. Já sei qual pergunta que a gente vai botar no formulário, hein, gente? Pois é. Então, é isso. A ideia é identificar a composição química e física do cálculo, que aí a gente vai saber a evolução da patologia, o manejo adequado para correlação e evitar as recidivas. Eu vou falar agora um pouco dos principais cálculos que a gente tem na clínica médica aqui no Brasil. E aí eu acho que depois vai ficar mais interessante, porque eu vou mostrar as fotos para vocês, vou mostrar como que o laudo é liberado pelo laboratório. Legal. Como ele pode parecer complexo, mas tudo dá para descomplicar. A gente prestando atenção em certas palavras-chave e no histórico do nosso paciente, a gente vai tirar muitas informações para poder manejar esse paciente. Então, segundo a literatura, os cálculos mais comuns no Brasil são o oxalato de cálcio e estruvita, que eu acho que é o que o pessoal está mais... São os dois que o pessoal está mais familiarizado, é o tempo inteiro. Existem rações dietéticas para oxalato, existem rações dietéticas para estruvito e por aí vai. E os outros dois são o urato de amônio e a cistina, os cálculos de cistina. Então, falando do oxalato de cálcio, que ele é quimicamente conhecido como oxalato de cálcio mono e dihidratado. Esse é o que às vezes começa a confundir a cabeça do clínico, do veterinário, que pega lá aquele laudo e está lá o oxalato de cálcio mono e dihidratado, relacionado com dihidratado, parará. Oxalato de cálcio, pessoal. É um cálculo de oxalato de cálcio, é um cálculo de difícil prevenção, e a patologia dele está envolvida com qualquer coisa que pode aumentar a excreção de cálcio na urina. Qualquer coisa. Excreção de cálcio urinária aumentada de cálcio pode predispor aos cálculos de oxalato de cálcio. Inclusive o pH e outras coisas mais. E no caso, só a título de curiosidade também, né? A excreção aumentada de oxalato nos animais de produção. Então, excreção aumentada de oxalato em animais de produção pode gerar aí oxalato, um cálculo de oxalato de cálcio. Beleza? Aqui eu tenho uma foto, eu vou mostrar para vocês, mas é só a foto do cálculo mesmo. Mais para frente eu vou mostrar como ele vem no laudo. Esse é um cálculo de oxalato de cálcio monohidratado com cristais periféricos de oxalato de cálcio dihidratado. Aí fica aquela confusão. Oxalato de cálcio. Oxalato de cálcio dihidratado, oxalato de cálcio monohidratado. Aí, como eu havia dito anteriormente, aqui a gente consegue ver que é um cálculo todo irregular. Um cálculo todo irregular, a gente vê que talvez um possível núcleo de crescimento. Aqui a gente vê as camadas formadoras, e onde está esse CP são os cristais periféricos. Então a gente tem aquela ideia: núcleo de crescimento, camadas formadoras e os cristais periféricos. Mostrando minha rua para vocês. É muito bom quando a gente vê foto, né? Porque às vezes você fala, né? E a gente tenta visualizar, e quando vê a foto... Eu vou mostrar mais um pouco de foto também. Acho que eu vou até tirar esse trem da gambiarra aqui por enquanto e mostrando para vocês. Eu acho que essa parte eu vou falar mostrando as fotos, que vai ser mais fácil, porque eu vou mostrar o tempo inteiro. Então vocês vão parar de me ver aqui e vão ver os tipos de urólitos. E aqui, pessoal, a gente tem... Eu acho que o pessoal, com isso aqui o pessoal está mais familiarizado. Sim. Que são os cristais de oxalato de cálcio, esses cristais bem bonitinhos aí. Aqui está uma boa concentração.
E lembrando, pessoal, eu vi cristais de oxalato de cálcio na urina. Meu paciente vai ter urólito de oxalato de cálcio? Não. Muitas vezes pode ser um achado de uma urina rotina. Vamos juntar as informações, vamos ver qual a alimentação desse animal, vamos correlacionar com o pH da urina, vamos ver a concentração desses cristais. O patologista clínico gosta muito disso, concentração daquilo, mas é realmente importante. Eu lembro do meu professor Paulo, da residência, quando a gente começa a aprender citologia, ele pega muito no pé disso. Eu vi isso, mas você viu em qual quantidade? Você viu em que concentração? Porque isso é muito importante para a gente. Só dizer que viu não significa nada. Pode ser um achado qualquer, a urina está bonitinha, o paciente está excelente, e a gente está lá fazendo um ultrassom para ver se esse paciente está com algum cálculo. Então, lembrando aí, esses são os cristais de oxalato de cálcio que a gente vê no exame de sedimentoscopia urinária. Voltando para mim aqui, não vou nem colocar na gambiarra, não. Os cristais de Struvita, os cálculos de Struvita, são chamados quimicamente de fosfato de amônio e magnésio hexaidratado. É outro nomão daqueles e que não tem nada a ver com o nome, né? Struvita, fosfato de amônio e magnésio hexaidratado. Diferentemente do oxalato, que a gente tem o nome lá, mas fosfato de amônio e magnésio hexaidratado são os famosos cristais de Struvita. Ocorre principalmente em cães, no caso de infecções do trato urinário. Alguns cães não, né? Algumas bactérias que fazem parte geralmente de infecções do trato urinário, elas são grandes produtoras de urease. O que a urease faz? A urease hidrolisa a ureia quebra a ureia em amônia e gás carbônico. Essa amônia, ela reage espontaneamente, praticamente na hora, com a água presente na urina, formando íons amônio. Esses íons amônio, eles vão alcalinizar essa urina e dando essa predisposição a formações dos cristais de Struvita. No caso de gatos, é mais por conta da saturação da urina mesmo. A ingestão de mais proteína animal que contenha magnésio e fósforo podem levar a essa supersaturação da urina e a formação de cálculos de Struvita. Lembrando, para a gente poder correlacionar, um dia na vida, quando a gente acostumar com esse nome do fosfato de amônio e magnésio hexaidratado, lembrar do magnésio, e o fosfato, lembrar do fósforo. Então, a ingestão de proteínas que contêm magnésio e fósforo em quantidades excessivas, ou dependendo do animal, se ele já tiver com alguma afecção do trato urinário inferior, a gente pode ter essa predisposição da formação de cálculos de Struvita. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um outro cálculo. A gente tem um cálculo aqui, cálculo vesical de fosfato de amônio magnesiano interlaminado com fosfato de cálcio carbonatado, exibindo o núcleo de crescimento de oxalato monohidratado. Tá vendo que já tem diferenças? A gente iniciou com o núcleo de crescimento que está aqui, um núcleo de crescimento de oxalato de cálcio. O crescimento dele foi de fosfato amônio magnesiano interlaminado, que a gente consegue ver essas partes interlaminares, interlaminado com fosfato de cálcio carbonatado. Então, lembrando, isso é o mais comum, pessoal. É mais difícil a gente ver um cálculo puro, 100% disso, 100% daquilo. É muito mais difícil. É mais fácil a gente encontrar esses cálculos mistos e a gente vai ter que ver como ele foi se formando até a camada final, qual é o predomínio daquele mineral, e aí a gente vai tomar as decisões no nosso paciente. E aqui
A gente tem os cristais desprovidos, são bonitinhos aí, parecem uns caixãozinhos, né? Que a gente costuma falar. Né? Lembrando a da gente mesma... fala isso, né? Quando eu falo isso para quem não é da patologia clínica, eles não enxergam um caixão aí, não. Não enxerga, não? Não, a gente enxerga, mas eles não veem caixão, não. O que esse povo enxerga aí, gente? Sei lá. Pois é. Mas aí vale o mesmo raciocínio para o anterior de oxalato. Vamos lembrar da concentração, densidade da urina, pH. Struvita tem predisposição para pH básico, então vamos fazendo esse tipo de raciocínio. Uhum. Voltando para mim. Agora, os cálculos de cistina, é aquele que eu comentei no início lá da live, que alguns animais apresentam defeitos hereditários nos transportadores tubulares renais de cistina, e aí acaba que acontece a concentração de um número maior de cristais, de uma concentração maior de cristais de cistina. Esses cristais vão se predispor a aglomerar um no outro devido àquela atração eletrostática e formar o cálculo. Aqui a gente até descreve a cistinúria, né? Bastante cristal de cistina na urina, e essa cistinúria, aumentando a concentração, vai predispor a um cálculo de cistina. Como eu tinha falado, raças Bulldog inglês, Tekel Mastiff, Bull Mastiff e Pastor australiano. Eu acho que dessas raças aqui, talvez a mais comum que a gente tenha deve ser a Bulldog inglês, e o Tekel, que está na moda agora também, né? Que é o bichinho coloridinho lá. Eu acho que deve ser essas raças a nossa maior casuística. Aí eu tenho um cálculo de cistina aqui. Esse cálculo é legal porque ele é um cálculo puro. Olha ali, está escrito cálculo. Cálculo de cistina puro. A gente vê que ele é irregular, quase que a gente não vê um núcleo de crescimento, porque ele é formado todo do mesmo material. Então, as características físicas macroscópicas dele são essas aí. A gente não fica muito naquela loucura, olha, aqui parece uma coisa, ali parece outra coisa, aqui é outra coisa, não. Ele é quase que homogêneo em coloração, por exemplo. Mas ele, como a gente pode ver, ele é bastante irregular. Então, voltando para mim, não, mentira, vou mostrar os cristais de cistina para vocês. Aí tem os cristais de cistina, eles tem essas formas geométricas bonitinhas também. Os cristais são bem bonitinhos, né? A gente pode... São. Eu vi poucos na minha vida, mas eles são bonitinhos. Um amigo nosso aí falando que parece uma cocada. Uma cocada. Pode ser. Cada um tem uma imaginação. Mas se valer da cocada para lembrar na hora que vê lá o cálculo de cistina, lembra da cocada, é uma boa aí para a gente ter esse tipo de informação. Eu também, você acabou de falar aí, eu também não me lembro de ter muitos casos. Se eu não me engano, eu acho que eu vi um na residência uma vez, alguma coisa assim. Na rotina laboratorial mesmo, eu ainda não cheguei a pegar. Mas são essas formas aí, bonitinhas aí. Seguindo, esse aqui é uma parte interessante que o que talvez vai gerar um pouco de dúvida mais para frente, que são os urólitos compostos. O que é um urólito composto? Eles têm o centro composto por um material diferente das camadas externas. É aquilo que eu falei, um núcleo de crescimento de um material e as camadas externas retratando outro material, contando outra história para a gente. Então, isso pode acontecer como? Com infecções, por exemplo, com infecções do trato urinário. Às vezes, esse animal estava formando um núcleo de crescimento de oxalato de cálcio e gerou uma cistite, e essa cistite virou uma cistite bacteriana, e essas bactérias são produtoras de urease,
vão alcalinizar essa urina e como já tem ali um núcleo de crescimento, vai ter uma atração eletrostática entre eles e vai iniciar a formação de um cristal de um núcleo de crescimento de oxalato de cálcio com as camadas formadoras de estruvita, por exemplo. Uhum. Outro tipo de cálculo também, tem uma foto legal que eu vou mostrar mais para frente, é em relação a corpos estranhos. Por exemplo, um fio de sutura, ele pode desenvolver também uma cistite bacteriana e levar à predisposição de cristais de estruvita ao redor desse corpo estranho. E eu vou mostrar a foto. E geralmente, nesses casos de corpo estranho, a gente tem também bastante agregação de materiais amorfos, de materiais proteicos, e faz com que esse cálculo ele não seja 100% composto por cristais ou por mineral. Uhum. E a gente vai ter esse cálculo composto. Outra coisa interessante também que acontece em casos de urólitos compostos é a alteração da dieta antes da formação do cálculo. Formação não, antes da remoção do cálculo. Alguns cálculos, eles realmente podem ser, às vezes, estão pequenos e a gente pode fazer a tentativa da dissolução deles, única e exclusivamente com a alteração da dieta. Mas vale lembrar que eu acredito ser interessante nesses casos levar o animal e a indicação de um veterinário experiente em nutrição animal, que pode fazer esse manejo de forma interessante. É lógico que é uma rotina comum e eu acho que grande maioria dos clínicos se deparam com isso de vez em quando. Então a gente vai mudar a dieta, que hoje em dia às vezes está mais tranquilo pela variedade de rações que a gente tem, mas hoje em dia também já tem as dietas de alimentação natural, que o pessoal chama de AM, e são bem importantes também no manejo desses cálculos. Então, muitas vezes, pessoal, só a variação da dieta não faz com que aquele cálculo vai sumir, não. Então, a gente precisa fazer uma remoção cirúrgica e posteriormente alterar a dieta para que esse cálculo não volte a acontecer. Se chegar talvez a um determinado ponto, é só cirúrgico mesmo. Entendi. E aí a gente tem que manejar esse animal pós-cirurgia para isso não voltar a acontecer. Eu vou mostrar a foto aqui de um urólito composto para vocês, exatamente da forma como eu tinha falado. Ó. Esse é um fio de sutura que ficou na bexiga por alguma cirurgia. E aí a descrição é essa. Cálculo misto de fosfato amônio magnesiano e fosfato de cálcio carbonatado, desenvolvido em torno de fio de sutura. Por exemplo, esse é um cálculo que o manejo nutricional não vai ter muito como a gente fazer. A gente pode até, talvez, dissolver esse cálculo de alguma forma, mas o fio de sutura sempre vai estar ali. Ele sempre vai ser um potencial núcleo de crescimento para a formação de cálculos. Então, a gente tem que fazer a remoção desse fio. Lembrando, pessoal, qualquer corpo estranho na bexiga, apesar que a gente fica pensando aí, que corpo estranho vai poder estar na bexiga? É esse aí, ó, fio de sutura. E até mesmo um cálculo pequenininho que não faria alteração nenhuma para o cão ou para o gato. Às vezes eles poderiam expelir de forma natural, dependendo de como está a urina daquele animal. Se a urina estiver supersaturada, eles podem se comportar como um núcleo de crescimento, ocorrendo ali a atração eletrostática e a deposição de cristais ao redor desse núcleo de crescimento. A gente não tem cristais de fio de sutura, então não temos fotinha para esse cristal. Só mais a título de curiosidade mesmo sobre os urólitos de sílica, chamados de dióxido de silicone.
que são a ingestão de dietas contendo alimentos ricos em glúten de milho ou casca de soja, bovinos que pastam em solos ricos em sílica, mas eu tenho pouquíssima experiência com esse tipo de cálculo, com esse tipo de urólito. E, por fim, aqui, antes da gente entrar para os laudos, é interessante, como eu havia falado, a gente sempre tem em mente ali a correlação entre a urinálise e o cálculo. Por exemplo, correlação entre composição do cálculo e os achados da urinálise. O pH, pessoal, o pH é muito importante. O pH ácido predispõe a um tipo de cálculo, o pH básico predispõe a outro tipo de cálculo, e o pH é diretamente influenciado pela alimentação do nosso animal. Então, vamos ficar atentos ao pH da urina. Lembrou de pH da urina, lembra da alimentação do animal. Densidade alta. Urina com densidade alta. O que a gente tem que lembrar? Supersaturação da urina. Urina com densidade alta nos remete a uma supersaturação. Supersaturação, hipersaturação, faz com que a gente acenda o sinal de precipitação. Precipitou, formou cálculo. Então, vamos lembrar disso. E a cistite presente ou cistite pregressa, se esse animal já teve uma cistite, pode ser que o cálculo que a gente retirou, ele tenha começado com um núcleo de crescimento de estruvita, ou cistite presente também, bactérias produtoras de urease vão alcalinizar a nossa urina, a urina do animal, a nossa também, né? Mas no caso a deles, produtoras de urease, e predispõe a formação de cálculos de estruvita. Agora eu vou colocar a imagem aqui no computador, que eu vou mostrar para vocês os laudos, mais ou menos como que basicamente como deve ser o laudo. Isso aqui seria basicamente o cabeçalho desse laudo. A gente não costuma dar muita importância, mas é importante, pessoal. A gente tem mania de ir direto pro diagnóstico final, mas esse laudo aqui, para nós patologistas, é muito importante. Esse animal já teve cálculos prévios? Não. O histórico familiar? Esse cálculo foi eliminado espontaneamente? Extração cirúrgica? Extração cirúrgica, qual foi o procedimento? A data da eliminação e esse aqui, localização. Aonde estava esse cálculo? No rim, no ureter, na bexiga, nos outros? Parece que não, mas a gente recebe muito cálculo, vem lá no frasquinho, só o cálculo para contar a história para nós. Então, vamos compartilhar a informação aí com seu patologista, pessoal. Por favor. Nos ajudem a te ajudar. Exatamente. E aqui é o exemplo do laudo. Eu só arranquei o cabeçalho aqui porque ele não cabia mas o nosso colega veterinário vai receber isso aqui com o cabeçalho. Aí eu vou chegar mais perto aqui para a gente ver, depois a gente vai para a figura. A gente tem os caracteres descritivos desse cálculo, por exemplo, número de espécimes, 2, cor, a gente relata as dimensões, o peso, a forma desse cálculo, se ele é irregular, o hábito de crescimento dele, granular, e aqui a composição. Por exemplo, a composição desse cálculo aqui, que a gente está vendo. Núcleo de crescimento, sem natureza específica. Como eu disse, é muito difícil a gente conseguir, às vezes, detectar o núcleo de crescimento. Mas a gente já tem uma informação importante do corpo desse cálculo. E essa parte aqui é interessante. Além de dizer, literalmente, a porcentagem do material que estava ali presente, e não só se ele estava ali ou não, dessa forma a gente consegue 90% de oxalato de cálcio dihidratado, 10% de oxalato de cálcio monohidratado e traços de cálcio hidroxilado, com traços de matriz orgânica.
Então, o que a gente tem que ter em mente? É um cálculo de oxalato de cálcio. As formas como esse oxalato está ali distribuído está aqui. Mas, basicamente, ele é um cálculo de oxalato de cálcio para nós. Ele tem essa forma aqui. Esse aí tem essa forma aí, bonitinha aí. Vamos para outro cálculo. Só a título de comparação, a gente vê aqui, ó, que é um cálculo bem irregular mesmo esse aqui. Sim, e o próximo dá para ver. E o próximo que a gente vai ver, ó, ele está até partido ao meio aqui, mas ele é bem... a superfície bem lisa. Então, a gente tem a mesma coisa. Nesse cálculo aqui, a gente já tem a forma e o hábito diferentes. E a estrutura interna. Por exemplo, a estrutura interna desse a gente conseguiu identificar. Ó, a estrutura interna. Lâmina concêntrica com disposição radial dos cristais. Por exemplo, um que a gente viu aqui, não vai dar para ver muito, mas tem as disposições radiais assim. Mas olha que legal, esse cálculo a gente também não conseguiu. No pior que eu acho que eu não vou ter nenhum aqui que eu consegui identificar a natureza específica, vocês vão me chamar de mentiroso depois. Mas o corpo do cálculo, olha só que legal, 100% amônio magnesiano hexidratado, traços de fosfato de cálcio carbonatado e traços de matriz orgânica. O que a gente tem que focar? Aqui, ó, vamos focar aqui. 100% amônio magnesiano. Este cálculo também não conseguimos identificar a natureza específica, mas olha aqui, tá vendo que a gente consegue ver o que talvez seria o início do núcleo de crescimento? Tá vendo como a gente consegue ver a forma de crescimento dele? Que alguns são radiais. Aqui a gente consegue ver que ele vai crescendo assim, ó, dessa forma. E esse é também um cálculo que a gente conseguiu ver a estrutura interna dele também. E o corpo do cálculo formado 85% de fosfato magnesiano hexaidratado, 10% de urato ácido de amônio, 5% de cálcio carbonatado. Ou seja, são cálculos mistos, mas qual que é o predomínio dele? 85% de fosfato de amônio magnesiano. Isso tudo está no corpo. Então, é isso que vem contando a história do cálculo. Ele pode ter começado assim, pode ter começado assado, mas 85%... Aí, ó, começou. Ela quis participar. Vem cá, Carlos. Passa pra cá. Tem essa... Aí a gente tem esse cálculo aí do jeito que tá bem bonitinho. A gente consegue ver as diferentes formações dele. Mas tendo aqui, ó, lembrando, 85% de fosfato amônio magnesiano hexidratado. Bem diferente do que a gente costuma ver, né? Nos exames químicos que a gente tem lá, a presença ou a ausência, às vezes eles são dispostos até em cruz. X cruzes de oxalato, X cruzes de fosfato e por aí vai. Temos mais alguns? Temos. Olha, isso a gente já conseguiu descrever até o envoltório cristalino. A gente está vendo aqui que a gente consegue ver o núcleo de crescimento, consegue ver os tipos de formação, os tipos de crescimento. Esse já é um cálculo mais... a gente tem aqui, ó, 50% de urato ácido de amônio, 35% de fosfato magnesiano. Não vou ficar falando esses nomes difíceis para vocês o tempo inteiro, mas é só para vocês verem como que a descrição é diferente. É isso que a gente tem que ter ideia. A gente vai receber um laudo totalmente diferente daquele que a gente está acostumado com os testes químicos. Aqui a gente tem muito mais informação. Aqui a gente tem o predomínio do mineral daquele... A gente tem todas as informações. Se o clínico enviar para a gente ainda histórico, anamnese, se quiser até enviar até a cor do cachorro, a gente dá um laudo completo. Então, essa é a ideia da análise cristalográfica. Dar o máximo de informação para o cliente. Aqui já tem um mais feinho, mais irregular. Eu achei bonito. Você acha? Parece um peixe esse. Um peixe? Eu tô vendo um peixe.
Né? O moço lá viu também a cocada, né? Então, ele viu a cocada lá. Vamos levar o cálculo do peixe aí. Então, a gente tem aqui um corpo com 95% de oxalato de cálcio monihidratado, 5% de cálcio hidroxilado, lembrando, oxalato de cálcio. Aqui a gente conseguiu detectar o envoltório cristalino. Aí teve gente falando aí, ó, que viu um peixe também. Viu? Viu? Um queijo gorgonzola, foi sacanagem. É. E aí aqui a gente conseguiu também identificar o envoltório cristalino, 70% de oxalato de cálcio de hidratado, 30% de oxalato de cálcio, ou seja, um cálculo de oxalato de cálcio. Pronto. Agora eu vou voltar para minha gambiarra aqui, que nós estamos chegando ao fim. Então, pessoal, é isso que a análise cristalográfica quer mostrar para vocês, quer dizer para vocês. É mais informação sobre aquele cálculo, a forma como ele começou, a forma como ele cresceu, de que maneira a análise vai ajudar a gente a manejar o nosso animal. Com isso, com composição, com literalmente destrinchar aquele cálculo ali. E você, clínico, com o seu paciente, com o seu cliente, que é o tutor do seu paciente, vão encontrar aí a melhor forma, seja ela dietética, seja de extração cirúrgica, é um animal já predisposto, de que forma a gente vai manejar para que esse cálculo não retorne. Uhum. E é isso. Agora, só uma aqui vou falar para vocês como enviar o cálculo ao laboratório, é bem simples, não tem... É bom que essa foi, inclusive, uma das perguntas que mandaram para a gente, né? Como é que eu envio? Não, é bem simples, não tem mistério. O cálculo, seja ele expelido ou coletado cirurgicamente, é só lavar o cálculo com água, não coloca nada além de água, não coloca formol, nenhum conservante, porque isso tudo pode deteriorar o nosso material. É uma pedra, gente. Lembra que é uma pedra. Coloca uma pedra num frasco universal, Isso. lacra ele com o maior amor da sua vida e manda para nós. Então é lavar ele, mas enviar ele seco, tá, pessoal? Lavar e enviar ele seco, sem meio conservante ou formol, e em temperatura ambiente. Não precisa conservar com gelo, nem com gelo seco, nem nada. Conservar, acondicionar, a gente pede em recipiente de plástico, aqueles coletores universais, porque muitas vezes vem de muito longe. Aqui no laboratório, aqui no Texas, a gente costuma receber cálculo do Brasil inteiro. Então, para que esse material chegue para a gente intacto, manda para a gente no recipiente de plástico, porque o de vidro já aconteceu várias vezes de quebrar, perder aquele cálculo, e perder o cálculo, você perdeu uma informação importante ali para o seu paciente. Se ele não fizer, não formar mais nenhum cálculo, ótimo. Mas se ele formar, você vai ter que tirar de novo para ver qual que é a causa mais uma vez e vai te dar o maior trabalho. Então, era isso que eu tinha para dizer em relação à análise cristalográfica. Eu espero que tenha ficado mais claro. Gostaria que vocês lembrassem do núcleo de crescimento, das camadas formadoras e que essas estruturas contam histórias para vocês que vocês vão poder usar de interpretação com o seu paciente. Beleza? Nossa, eu adorei. Achei, assim, super esclarecedor. Gostei de ver fotos, que eu gosto de ver as fotos. Que bom. E agora eu vou fazer aqui umas perguntas que fizeram pra gente. Inclusive, algumas aqui você já respondeu das perguntas que a gente tinha, então não vou fazer todas. Então, eu vou fazer algumas e outras eu faço do que o pessoal mandou aqui ao vivo. Uma das perguntas é quanto tempo essa amostra fica viável para análise? Olha, eu não sei precisar um tempo não, mas lembrando que é um material mineral, não é um material orgânico, apesar de que alguns cálculos
tem a composição de... tem em sua composição material orgânico, eu acho que, eu sinceramente não tenho essa certeza não, mas dura bastante tempo. Uhum. Mas o ideal, como qualquer material biológico, como qualquer amostra, é que se envie o mais rápido possível. Quanto mais rápido você ter o diagnóstico, mais rápido você vai entrar com a terapêutica no seu animal. Mas não precisa preocupar também, igual vai mandar hemograma, vai mandar Urina. urina, material de PCR, urina principalmente. É. Mandar urina logo, pessoal. Pegou, manda pro laboratório. Coletou, já manda. Exatamente. Mas não, eu acho que você tem um tempo seguro aí para você pode ficar apreciando a pedrinha lá na sua química por um tempo e depois enviar para a gente. Mas envia o mais rápido possível. Tá. Qual que é a diferença da qualificação do cálculo para a análise cristalográfica? Então, o que eu entendo por qualificação do cálculo é aquilo que a gente falou no inicinho dos testes químicos, que a gente tem resultados qualitativos, que seriam a presença daquele mineral ou a ausência daquele mineral. No caso da análise cristalográfica, é isso aqui que a gente viu. É nesse sentido o laudo. É 90% de X, 30% disso, 40% daquilo. Você tem uma foto, você tem dimensão. Você tem, apesar de que nas análises químicas a gente também faz a análise física, de tamanho e todo esse tipo de variação. Mas a qualificação, a gente vai ter, se é o que eu entendi da pergunta, a gente vai ter só essa informação, presença ou ausência do material. Tá. O pessoal também perguntou aqui, alguém perguntou aqui ao vivo também, se todos os cálculos você precisa da mudança dietética. Não. Como a gente viu, por exemplo, aquele cálculo composto foi por um fio de sutura. Foi o fio de sutura que predispôs a formação do cálculo. Ele atuou como um núcleo de crescimento. Então, não. Alguns cálculos, praticamente só a remoção dele já elimina. A gente tem que pensar que a gente tem que eliminar o fator preponderante. Naquele caso, por exemplo, foi o fio de sutura. Em outros casos, pode ser o pH, pode ser a concentração de sais de oxalato, por exemplo. Então, sim, a gente pode manejar esse cálculo de maneira nutricional, mas também dependendo do tamanho que ele já atingiu, do tamanho do animal, da idade do nosso animal, eu acho que a extração cirúrgica e o posterior manejo desse cálculo sejam mais adequados. Em relação à pergunta da Lima, em relação a cálculo composto formado também por oxalato de cálcio, o tratamento é sempre cirúrgico? Olha, depende de qual é o outro material que está compondo aquele... Além do oxalato. Como a gente fala, assim, um cálculo de oxalato de cálcio composto. Eu entendo que ele é predominantemente de oxalato de cálcio. E os outros materiais venham em uma porcentagem menor. Mas é como eu disse, por exemplo, há cálculos de oxalato de cálcio que a gente consegue manejar nutricionalmente. Outros não. Depende também de como que o animal está, né? A gente pode, às vezes, descobrir um cálculo como um achado. A gente vai fazer um ultrassom por um outro motivo e descobrir, e a gente vai manejar aquilo de acordo com as possibilidades do nosso animal, com a possibilidade do cliente, mas dependendo do tamanho do cálculo, eu acredito que só cirurgicamente. E aí, como ele foi formado, ele tem um núcleo de crescimento de oxalato? Tem. A maior parte das camadas dele é formada por oxalato de cálcio? Então, após essa remoção,
vamos manejar nutricionalmente esse paciente. Show. Existem cálculos císticos? Cálculos císticos... Em que sentido que ele quis dizer? Não sei. Médica veterinária Cíntia Itaboraí. Se você estiver por aí ainda, Cíntia, e quiser explicar melhor a sua pergunta... Eu sei quem que é a Cíntia. Ah? Cálculo cístico, será que ela quis dizer na bexiga já? Não Ou sei. em qualquer cavidade cística? Se for na bexiga, existem. Grande parte dos cálculos são formados na bexiga. Uhum. Ali vai ter uma hipersaturação e eles podem sim ser formados na bexiga. Não é que eles são formados na pelve renal e vão descendo pelo ureter até chegar na bexiga, não. Pode ser que sim, que eles se formem na pelve renal e desçam para a bexiga, mas grande parte deles podem sim se formar diretamente na bexiga. Lucas, eu não entendi a sua pergunta. Se você puder formular melhor, você botou só sem núcleo de crescimento. Eu não sei de que você está perguntando. Enquanto isso, vou fazer do Diogo, que fez a primeira pergunta da live, inclusive, foi: quando observamos cristalúria concomitante à urolitíase, esses cristais obrigatoriamente são derivados dessa área mais externa do cálculo? Uma boa pergunta. Eu viajei aqui, agora vou responder, mas o Lucas colocou ali cístico sem núcleo de crescimento. Deve ser isso aí. Tá. Mas respondendo a pergunta dele, olha, não necessariamente. Mas é aquilo que eu disse que a gente vai ter que atentar. A gente retirou o cálculo. Uhum. E concomitantemente, a sedimentoscopia daquela urina apresentou bastante cristal, são muitos cristais, concentração intensa de cristais, provavelmente o cálculo é derivado daqueles cristais. Se forem cristais de oxalato de cálcio, a gente pode ter um cálculo dessa forma. E aí sim, provavelmente, principalmente se aquele cálculo já for um cálculo mais antigo, a precipitação desses cristais vão sendo ao redor daquele que já temos formado. Então, no momento que a gente pega esse cálculo, provavelmente o predomínio de cristais daquela urina vai ser também o predomínio ali da área externa. Legal. E o Diogo, tiramos sua dúvida aí. O do Lucas aí, ó, ele perguntou, Lucas Braga, foi residente comigo também. Sem núcleo de crescimento, núcleo cístico, olha, eu não tenho essa informação, não. Porque os cálculos, eles começam a se formar a partir de... Eu não mostrei, eu vou mostrar aqui, porque na hora que eu falei, não vou mostrar isso para vocês, não. Mas vou mostrar agora. Porque tem uma nucleação, muitas vezes uma nucleação espontânea, devido a um corpo estranho. Gente, lembrando que esses corpos estranhos, eles podem ser só um beijo para lá. Podem ser só o núcleo de crescimento pode ser um acúmulo de material proteico. Se a gente tiver talvez uma cilindrúria, alguma coisa assim, esses materiais também podem agir como núcleo de crescimento. E aí depois, como eu falei, eles podem se dissolver. Uhum. Eles atuaram como um núcleo de crescimento, por exemplo, um excesso de proteína. Atuando como um núcleo de crescimento de oxalato de cálcio. Provavelmente, em algum momento, pode ser que esse núcleo seja desfeito. E a gente vai ter um cálculo em que a gente não consegue identificar um núcleo de crescimento. Mas eu acredito que todo cálculo teve o seu núcleo de crescimento, mesmo que a gente não consiga identificar. Eu vou mostrar para vocês aqui aquilo que eu falei que não ia mostrar, mas só para o pessoal ter ideia, que é o esqueminha de formação.
Então, a gente tem uma nucleação. Essa nucleação pode ser espontânea por esses materiais, por exemplo, como proteínas, cilindros, material amorfo, por exemplo, pode ser todos eles. Eu esqueci de dizer, lembra o pessoal aí que já foi embora, que proteínas, cilindros, qualquer coisa na urina pode servir como um, um núcleo de crescimento, o início de um núcleo de crescimento. Então, a gente tem a nucleação, tem essa cristalúria com a urina supersaturada, hipersaturada. Esses cristais vão se agregar e, em um momento crítico de cristais, eles vão se depositar em volta desse núcleo de crescimento, formando o urólito. Então, dentro da nomenclatura, ou da literatura, a gente tem, sim, sempre um núcleo de crescimento. Seja ele mineral, seja ele um corpo estranho. Beleza? Muito bom. Bom esqueminha esse. Mais alguma pergunta? Tirou o suspense. Eu acho que... Não? Acho que foram todas aqui. A Renata está perguntando de novo, não sei se foi ela que já perguntou, sobre a questão da alimentação na terapêutica, né? Que você já falou. Só a alimentação, inclusive a Renata, que é uma ótima nutricionista, pode ter mais experiência do que a gente nesse tipo de resposta, de saber se ela já pegou algum animal que conseguiu tratar só com terapêutica nutricional. Mas sim, após a remoção cirúrgica de qualquer cálcio que tem, de qualquer cálculo que tenha interferência, da dieta, sim, a gente precisa manejar esse animal nutricionalmente. Eu vou fazer aqui a última pergunta, que é minha. Perguntar como que os patologistas clínicos que não conhecem essa área, né, como que eles podem conseguir entrar nessa área, iniciar, claro que não de compra de máquinas, né, porque imagino que seja caro, mas se tem literaturas que a gente possa ler para estudar, que você conheça. Sim. Bom, o principal, pessoal, é conhecer bem a urinálise. Urinálise básica já é um ponto de partida assim, excelente. E em relação a entrar na área, é o conhecimento técnico mesmo, a gente tem que aprimorar bastante. Tem esqueci o nome dele agora. Tem coisa feia. Mas mas que eu estudei muito inclusive tem um laboratório no sul que chama Litolab. Se eu não me engano, um dos proprietários tem tem um livro muito interessante, inclusive inclusive grande parte dessas fotos, as fotos que não são dos laudos, são do livro deles, e se eu não me engano, ele não é veterinário, ele é engenheiro. Caramba! E já fazendo essa parte aí de análise de cristais na parte da engenharia. Mas tem esse material do Litolab, tem qualquer outro... em livros de própria patologia clínica, do Stockham e alguns outros, tem conhecimentos básicos que a gente pode formar essa base e depois se aprofundar. Se se aprofundar, pelo menos comigo, dentro da patologia clínica, foi sempre fazendo, mais do que pregar a cara no livro. Então, se o pessoal é assim também, tem mais essa facilidade de aprender fazendo, eu aconselho fazer bastante urinálise, fazer análise química também, e fazendo. Depois você passa para a gente o nome desse livro, que aí eu escrevo o nome nos nossos stories, para quem quiser procurar o livro depois. Tá, passo sim. Tá? Beleza. Então é isso, gente. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta.
Então, eu queria agradecer pela palestra live, né, de hoje com o Thiago. Foi muito legal, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que todo mundo aproveitou muito. E queria te agradecer em nome do LabVet, né, tanto dos alunos quanto dos professores. E dizer que é isso. Muito obrigada e beijo para a Lai, que estava mandando um beijo para gente. Beijo para ela. Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço a todo mundo que ficou aí até o fim, que assistiu, que gostou do tema. Espero ter ajudado. E podem contar comigo sempre que precisar. Qualquer tema, pode me chamar que a gente dá um jeito. Com certeza. Vamos fazer um novo ciclo depois. Beleza, obrigado. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Beijo, obrigada, Thiago. Tchau.